Bem-vindos ao Viagem nas Escrituras, onde exploramos as narrativas bíblicas de forma profunda e inspiradora. Hoje, embarcaremos na incrível jornada da criação. Desde o momento em que Deus trouxe luz ao caos, passando pela criação das plantas, animais e, finalmente, do ser humano, vamos explorar como cada detalhe dessa história revela o propósito e a perfeição divina. Prepare-se para entender como essa narrativa molda nossa visão de mundo e nos convida a refletir sobre nosso papel na criação. Inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir as maravilhas do princípio de tudo. A história da criação do universo, narrada no livro de Gênesis, inicia-se com uma frase poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas palavras simples, mas profundas, estabelecem Deus como a origem de tudo, enfatizando seu poder absoluto sobre o tempo, o espaço e a matéria. Antes de qualquer forma ou vida, o mundo era descrito como sem forma e vazio. A escuridão cobria o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa imagem inicial evoca uma sensação de mistério e potencial, onde tudo ainda estava por ser criado, mas o plano divino já estava em movimento. No primeiro ato criativo, Deus disse: haja luz, e a luz surgiu, dissipando a escuridão. Este momento marcou a separação entre luz e trevas, estabelecendo o ciclo do dia e da noite. A luz não era apenas física, mas simbolizava a ordem divina sobre o caos, trazendo clareza ao que antes era incerto. O segundo dia trouxe a criação do firmamento, a separação entre as águas acima e as águas abaixo. Esse firmamento, chamado céu, foi o primeiro sinal de uma estrutura definida, um espaço que abrigaria a vida futura. O céu simboliza tanto o limite quanto a conexão entre o divino e o terreno. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar, permitindo que a terra seca aparecesse. Com isso, surgiram mares e continentes. Deus também criou toda a vegetação, árvores frutíferas e plantas, cada uma com sua semente, garantindo a reprodução contínua. A terra tornou-se viva e fértil. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Esses corpos celestes não eram apenas fontes de luz, mas também instrumentos para marcar o tempo, dias, estações e anos. O sol governava o dia e a lua a noite, estabelecendo o equilíbrio entre luz e trevas no ciclo natural. O quinto dia foi dedicado à criação da vida nos mares e nos céus. Deus ordenou que as águas fossem povoadas por peixes e seres marinhos e que aves voassem sobre a terra. A diversidade dessas criaturas mostrou a exuberância da criação divina, preenchendo o mundo com movimento e som. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, desde grandes feras até os menores insetos, cada um com seu propósito na ordem natural. Cada criatura era perfeita e interdependente, formando um ecossistema equilibrado. Era o prelúdio para a criação final, a mais importante de todas, o ser humano. Por fim, Deus contemplou toda a sua obra e viu que era boa. A criação não foi apenas uma sequência de atos, mas um processo intencional e ordenado, refletindo a sabedoria e o propósito divinos. O sétimo dia, o descanso, não foi um fim, mas a celebração da perfeição de tudo que foi criado. A narrativa da criação em Gênesis não é apenas uma explicação de como o universo veio a existir, mas também uma declaração do poder, da ordem e do propósito divinos. É um convite para contemplar a grandiosidade de Deus e a harmonia de sua obra, lembrando que tudo começou com uma simples palavra: haja. A criação da vida em Gênesis começa com a terra sendo coberta por vegetação. Deus ordenou que surgissem árvores frutíferas e plantas com sementes, cada uma produzindo conforme sua espécie. A natureza floresceu, garantindo que a terra fosse fértil e capaz de sustentar a vida que viria a seguir. Essa diversidade de plantas não foi acidental. Cada árvore, flor e fruto tinha um propósito definido, proporcionando alimento, sombra e beleza. A relação entre as plantas e o restante da criação
reflete a interdependência do ecossistema planejado por Deus, onde tudo existe em perfeita harmonia. No quinto dia, Deus ordenou que as águas se enchessem de seres vivos e que as aves voassem pelo céu. A partir desse comando, a vida começou a pulsar nos mares e nos ares. Golfinhos, peixes, pássaros e criaturas marinhas foram criados em abundância, preenchendo o mundo com movimento e som. As águas que antes eram silenciosas se transformaram em um cenário vibrante. Baleias nadavam nas profundezas, enquanto aves planavam pelos céus, exibindo suas cores e cantos. Essa diversidade era uma expressão da criatividade divina, mostrando que cada criatura tinha um papel único na criação. No sexto dia, a terra foi preenchida com vida animal. Deus criou todos os tipos de criaturas terrestres, desde grandes mamíferos como leões e elefantes, até pequenos insetos. Cada espécie foi criada com um propósito específico, refletindo a ordem e a complexidade da obra divina na natureza. Esses animais não apenas habitavam a terra, mas contribuíam para o equilíbrio do ecossistema. Predadores e presas, herbívoros e carnívoros, cada um desempenhava um papel vital. Essa harmonia natural revela a intenção divina de criar um mundo onde cada ser vivo é parte de um plano maior. No coração dessa criação, Deus plantou o Jardim do Éden, um paraíso perfeito. O Éden era um lugar de abundância, com rios cristalinos e árvores frondosas. Nesse jardim, cada necessidade era suprida, criando um ambiente onde a paz e a prosperidade reinavam, sem escassez ou conflito. No centro do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas simbolizavam a escolha e a liberdade que seriam concedidas ao ser humano, destacando o equilíbrio entre sustento e responsabilidade dentro do plano divino. O Jardim do Éden não era apenas um local físico, mas um símbolo da relação harmoniosa entre Deus, o homem e a natureza. Ele representava a comunhão perfeita entre Criador e criação, um lugar onde a presença divina era palpável e a vida fluía em plenitude e paz. Com a criação do jardim e de todas as formas de vida, Deus mostrou que o mundo não era apenas um espaço funcional, mas uma obra-prima de beleza, complexidade e equilíbrio. Cada planta, animal e rio fazia parte de um grande plano divino, refletindo a perfeição e o cuidado do Criador. No sexto dia, após criar plantas e animais, Deus realizou sua obra-prima, o ser humano. Em Gênesis 1:26, ele disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Com isso, o ser humano foi criado com características divinas, refletindo a natureza de seu Criador. Ao ser feito à imagem de Deus, o homem não recebeu apenas forma física, mas também aspectos espirituais, razão, emoções e capacidade de escolha. Isso o diferenciava de todas as outras criaturas, conferindo-lhe autoridade sobre a criação como um guardião e administrador do mundo. Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino não apenas trouxe vida ao corpo de Adão, mas também simbolizou a conexão direta entre Deus e o ser humano, uma relação baseada na intimidade e na comunhão espiritual. Em seguida, Deus plantou o Jardim do Éden e colocou Adão lá para cultivá-lo e guardá-lo. No Éden, Adão tinha tudo o que precisava: alimento em abundância, um ambiente harmonioso e a presença constante de Deus. Sua responsabilidade era cuidar da criação e viver em obediência ao Criador. Mesmo com toda a criação ao seu redor, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Assim, ele fez Adão cair em um sono profundo e de sua costela criou a mulher, Eva. Ela não foi tirada da terra como Adão, mas de seu lado, simbolizando igualdade e companheirismo. Adão e Eva foram criados para viver em união, complementando-se mutuamente.
Eles receberam a bênção de Deus para serem férteis, multiplicarem-se e dominarem a terra. Esse mandamento não era apenas sobre crescimento populacional, mas sobre a expansão do cuidado e da responsabilidade humana pelo mundo. A criação do homem e da mulher também trouxe consigo a introdução do livre-arbítrio. Deus deu a eles a liberdade de desfrutar de todo o jardim com apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa escolha seria o teste de sua obediência e confiança em Deus. O livre-arbítrio foi um presente divino, mas também uma responsabilidade. Ele permitiu ao ser humano tomar decisões conscientes, moldando seu destino e sua relação com Deus. Essa liberdade mostra que o amor e a obediência só são genuínos quando escolhidos voluntariamente e não impostos. Adão e Eva, criados para refletir a glória de Deus, tinham diante de si um mundo perfeito, onde cada decisão importava. A partir de sua escolha, o destino da humanidade seria traçado, mostrando que o propósito divino sempre esteve ligado à capacidade humana de escolher entre o bem e o mal. Assim, a criação do homem e da mulher foi mais do que um ato de origem. Foi o início de uma história de propósito, responsabilidade e relacionamento com Deus. A narrativa de Gênesis nos lembra que fomos criados para viver em comunhão com o Criador, com liberdade e propósito, em harmonia com sua vontade. E assim concluímos nossa jornada pela incrível narrativa da criação, onde cada detalhe revela o poder, a sabedoria e o amor de Deus por suas obras. Se este vídeo te inspirou a olhar para o mundo com novos olhos, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Viagem nas Escrituras. Vamos juntos continuar explorando as maravilhas das Escrituras e descobrir como elas ainda transformam nossas vidas hoje. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e até a próxima viagem.